Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Parece que esse é um ponto que uniu todos os governadores no bom sentimento de não excluir da proposta estados e municípios. Governadores foram a Brasília, se reuniram com deputados, queriam que estados e municípios permanecessem na reforma da Previdência. Pois é, isso não aconteceu, mas o tema pode voltar a ser discutido com uma proposta no Senado. E esse é um assunto aqui do 15 Minutos de hoje. A gente bem sabe que a universidade pública e gratuita é uma forma de democratizar o acesso a cursos que, por outras vias, são cursos bem caros, cursos de difícil acesso, né? As universidades públicas no Brasil, você sabe, não cobram mensalidades. E isso é defendido, por exemplo, pela Andifes, a associação que reúne dirigentes das instituições federais. Ela que lançou no início do ano esse vídeo aí, do qual você ouviu um trecho há pouco, defendendo essa universidade pública, universal e gratuita. Mas não é assim que funcionam as universidades em vários países do mundo. Hoje eu vou apresentar aqui no 15 Minutos alguns modelos em uma conversa sobre o assunto. E nós falamos também sobre aquele que parece ser o próximo alvo da fritura no governo Bolsonaro. Sobre este tema eu não comentarei. Vamos juntos pelos próximos 15 minutos? As universidades continuam sendo do povo, públicas, não estamos privatizando. O modelo que a gente conhece aqui no Brasil, de universidade pública totalmente gratuita, não é o mais comum não, pelo menos quando a gente compara a realidade de outros países desenvolvidos. Vários desses países adotam um modelo segundo o qual as universidades públicas cobram algum tipo de retorno dos alunos. O repórter Tiago Cordeiro assina a matéria aqui na Gazeta sobre esse assunto e conversa comigo agora aqui no 15 Minutos. Tiago, quando a gente fala que as universidades cobram algum tipo de retorno, isso quer dizer que não é necessariamente uma mensalidade durante o período do curso, Tiago? É isso mesmo, Márcio. Ou a universidade cobra uma mensalidade, mas o governo oferece bolsas, então na prática a mensalidade existe, mas boa parte dos alunos não paga, vai pagar essa bolsa depois de formado, que é o modelo americano. E tem também os casos, como acontece na Inglaterra, por exemplo, em que você não paga mensalidade mesmo e você vai devolver para a sociedade os valores em cima do que você conseguir fazer com o curso que você concluiu. Então, se você tiver uma boa renda em cima da faculdade que você fez, a faculdade proporcionou para você uma profissão que te deu uma renda boa, você vai pagar um percentual em cima daquilo que você tem de salário por alguns anos. Mas esse é um modelo mais comum do que o nosso da universidade pública universal, gratuita. Esse é o modelo brasileiro, ele é mais comum nos países escandinavos. A questão é, ensino público superior continua sendo muito caro. O ensino superior é muito caro. Você tem, além da questão da sala de aula, você tem pesquisa, você tem laboratórios, você tem museus, hospitais. A universidade ela é um ecossistema muito grande, muito amplo. E a ideia de que o Estado sozinho vai dar conta de bancar tudo isso é um pouco ingênua, a verdade é essa. É muito caro. E a mensalidade, ela acaba respondendo, por exemplo, em Israel responde por 20%. Ela não responde por todo o financiamento, mas ela já dá um suporte. E ela faz com que os alunos também valorizem aquilo que eles estão estudando. O governo tem falado em algumas alternativas sobre esse assunto também, e inclusive na semana passada o MEC citou o modelo de gestão privada, né? O que seria esse modelo que o MEC até estuda a possibilidade de adotar em universidades federais aqui no Brasil, hein, Tiago? Mas eu tinha um boato quando o MEC foi fazer esse anúncio de que o MEC ia começar a sugerir cobrança de mensalidade, principalmente na pós-graduação. Por enquanto é só boato mesmo, não tem nada concreto nessa linha. O que o MEC propôs foi uma outra coisa. São estratégias variadas para que as instituições superiores de ensino, as instituições públicas, encontrem formas de se financiar melhor. Porque as universidades hoje gastam uma parcela muito grande de seu orçamento com salário, com benefícios de funcionário, sobra muito pouco, e o governo considera que não é justo simplesmente o MEC continuar fornecendo, o Ministério da Economia continuar gerindo o orçamento. As universidades podem, de várias formas, encontrar recursos sozinhas, e é isso que o MEC quer, que as universidades tenham mais autonomia. Uma das principais ideias é de que a universidade possa atuar junto com OAS, que são as organizações sociais, que são instituições privadas que firmam contratos com o governo
e elas não têm objetivo de lucro. Elas são privadas, mas na ação que elas fazem com o governo, elas têm que prestar contas ao governo e elas não têm o sentido de trazer lucro. É o caso de quase todos os principais museus de São Paulo. Funciona muito bem. A ideia de como isso aconteceria na prática ainda está sendo discutida. O governo teria que fazer uma série de mudanças na legislação para chegar lá. Mas, em geral, é isso. O que o governo quer é que as universidades tenham mais autonomia, mais independência e mais proatividade para buscar recursos. Voltando à questão dos países, Tiago, que cobram aí dos alunos, dá para a gente citar aí quais seriam onde os ensinos, vamos dizer assim, são os mais caros desses que você listou aqui na reportagem da Gazeta? Olha, tem alguns lugares em que o ensino ele não é tão caro, e alguns lugares cobram, mas na verdade cobram taxas simbólicas. É o caso da Itália, é o caso de Portugal, da Alemanha. Eles cobram uma taxa anual, que é um pouco, os valores não são altos. E também não é um ensino que seja especialmente caro. Agora, ensino nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, em Israel, a gente listou 10 países na reportagem, esses 4 são especialmente caros. Mesmo assim, a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul também tem um preço bem elevado. Mesmo assim, a instituição pública, ela cobra geralmente 40%, 50% do que uma instituição particular cobra. Mesmo nos Estados Unidos é assim. Universidade pública é cara, você precisa de bolsa, você passa alguns anos depois, quando formado, pagando essa bolsa. Mesmo assim, é bem mais barato do que cursar uma universidade particular. Tiago, obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Obrigado. A manutenção de estados e municípios é um ponto comum. Não vi nenhum governador, nem a governadora, nenhuma manifestação contrária à inclusão de estados e municípios. Não adianta fazer uma reforma que não tem efeito dentro das previdências dos estados. Na Câmara não adiantaram os vários apelos de governadores para que estados fossem incluídos na reforma da Previdência. Pois é, mas a história ainda não acabou, até porque vem aí a tramitação no Senado e com ela a possibilidade de volta, de inclusão de estados e municípios na reforma. Eu chamei aqui a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, lá em Brasília, para a gente falar sobre esse assunto. Fernanda, o que seria essa PEC paralela da Previdência que está se discutindo lá para o Senado Federal, hein? Então, Márcio, os senadores querem aprovar alguma reforma da Previdência, né? Acho que é um desejo de todos os parlamentares que estão agora aqui no Congresso. Querem aprovar alguma reforma que é melhor do que nenhuma. Então, para conseguir fazer isso rapidamente, a ideia é que o Senado aprove o texto da Câmara do jeito que ele vier e as mudanças que os senadores desejem fazer entrem em uma PEC paralela, que vai tramitar separadamente da proposta principal. Por enquanto, o grande assunto dessa PEC paralela é a inclusão de estados e municípios de volta na reforma, para permitir que todos os servidores públicos, sejam eles da União ou não, tenham as mesmas regras de aposentadoria. Agora, vamos supor que essa inclusão aconteça na PEC paralela. Aí depois, se aprovada no Senado, tem que voltar para a Câmara. E aí esse debate seria mais uma dificuldade, porque afinal, na primeira versão da reforma, estados e municípios ficaram de fora entre os deputados. E agora, será que teria clima para voltar atrás nesse aspecto? A avaliação aqui em Brasília é de que os estados e municípios só saíram da reforma porque a pressão na Câmara foi muito grande. Foi um momento ali que não tinha um consenso entre os governadores, principalmente os governadores do Nordeste eram contrários à proposta da reforma da Previdência, mas agora ela vai ser aprovada, A gente está vendo que tudo se encaminha para isso, para que tenhamos alguma reforma da Previdência. Então faz muito sentido sim colocar estados e municípios, principalmente os estados, porque todos eles já estão com as contas públicas em frangalhos, assim como a União. Então, colocá-los nessa reforma é importante, porque todo mundo vai dar um jeitinho ali de sanear as próprias contas públicas, porque vai chegar um momento que, assim como acontece hoje já na União, nos estados também vai acontecer. Alguns estados já passam por essa situação, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Gasta-se tanto dinheiro para pagar funcionário que está na ativa e aposentado que não sobra dinheiro nenhum para investimento, para investir em saúde, educação, saneamento, não tem esse dinheiro. Então, eles precisam dessa reforma. O entendimento aqui em Brasília é que
Lá atrás, quando começou a tramitar a reforma da Previdência, não tinha um clima para fazer isso na Câmara, porque os deputados não queriam assumir o ônus político, né? Queriam que os governadores, né, a base, prefeituras, vereadores, que também assumissem que isso era importante para eles. E eles não tiveram esse respaldo. Mas, quando eles saíram da reforma, muitos governadores vieram para cá, vieram para Brasília e foram visitar senadores, deputados, fizeram uma peregrinação aqui nos gabinetes para tentar negociar uma inclusão. Na Câmara não deu tempo, mas no Senado a ideia é fazer essa PEC paralela, ela tramitaria paralelamente mesmo, né? Por isso que eles chamam de paralela, e depois volta para a Câmara e eles aprovariam essa mudança, deixando todos os servidores com a mesma regra. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. Até mais, Márcio. Esse fim de semana, o senhor foi alvo de algumas críticas do deputado Marco Feliciano e indiretamente ou até diretamente também do filho do presidente Carlos Bolsonaro. Minha pergunta é a seguinte: até que ponto o senhor está disposto a permanecer no governo sendo alvo desse fogo amigo? Se há um limite para o senhor continuar na posição? Obrigada. Sobre este tema, Carla, eu não comentarei. Seria esse que você ouviu aí o próximo alvo de uma possível fritura no governo Bolsonaro? Pois é, o general Otávio Rego Barros é o porta-voz da Presidência da República e respondeu assim como você ouviu quando perguntado pela imprensa sobre os ataques recentes. Bom, pelo menos em um quesito preocupante para qualquer integrante do governo Bolsonaro, o general Rego Barros já se encaixou, que é ser criticado pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Sobre esse assunto, eu convidei aqui a Mônica Gugliano, ela que assina a reportagem na Gazeta do Povo sobre o tema. Sobre o caso do general Rego Barros, Mônica, o que está por trás, então, dessa contrariedade dessas críticas? É a história dos cafés da manhã com jornalistas que o presidente tem promovido? Por exemplo, é isso que seria um dos problemas? Esse, na verdade, é o pano de fundo do problema. Por que aconteceu isso? O Rego Barros chegou ao Palácio do Planalto em meados de janeiro. Fazia muito pouco tempo que o presidente tinha assumido o cargo. E quando ele chegou, não havia nenhuma estrutura de comunicação, a não ser o Santos Cruz cuidando da publicidade, né, do governo e das estatais, da verba publicitária. E não havia outra pessoa que fizesse esse meio de campo com a imprensa. O Rego Barros assumiu e ele passou a exercer uma função que não é do porta-voz do presidente, porque o porta-voz do presidente, como a própria palavra diz, o que ele faz? Ele porta a voz do presidente, ele fala em nome do presidente, ele diz o que o presidente diria, ele explica. Então, ele passou a formular políticas de comunicação. Nessas políticas de comunicação, ele e o general Heleno tiveram a ideia de promover esses cafés da manhã, porque o Bolsonaro era muito arredio a qualquer contato com a imprensa. E nesses cafés era uma oportunidade de apresentar ele aos jornalistas e dos jornalistas falarem com ele. E a partir disso se estabeleceu esse hábito. Acontece que depois, com a chegada do secretário de comunicação, que é o Fábio Weingarten, ele quer assumir o comando da área, né, para a qual ele foi nomeado. E aí, nisso, eles barram com o porta-voz e com os cafés. Mas o Fábio tem o apoio da família Bolsonaro. Então, o Fábio começou a dizer que esses cafés eram improdutivos, eram ruins, não serviam. E o que aconteceu nisso? Na sexta-feira passada, o presidente recebeu correspondentes estrangeiros. E nessa, assim, a gente não sabe se é porque ele resolveu transmitir esse encontro numa live também, ou por quê, que ele, assim, o Bolsonaro ele foi muito criticado pela maneira como ele agiu nesse café, porque ele fez críticas a Miriam Leitão. A Miriam Leitão sofre críticas, como eu também sofro. Comprou brigas com os governadores do Nordeste, porque o microfone estava aberto. Esses governadores o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Aí ele afirmou que os dados sobre desmatamento na Amazônia do INPE eram falsos, e assim foi. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE,
Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo. E isso, claro, gerou 50 crises, né, nos 3 últimos dias. E sobrou para quem? Para o porta-voz Rego Barros, que, teoricamente, é ele quem promove esses encontros. Como o Fábio não gosta, e o Fábio é aliado do Carlos, o porta-voz foi para a frigideira. Vamos ver qual vai ser o próximo passo, então, dessa fritura. Mônica, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a você. E essa foi a edição de número 17 do 15 Minutos, esse podcast diário que é gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu lembro sempre, você pode ter muito mais informação sobre tudo isso assinando a Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!